Boa noite. Tá o maior buchicho, né, desse céu, Plutão e Marte aí quase em conjunção exata, mas já estão em conjunção, porque se tratando de Plutão, 10 graus antes, 10 graus depois, é um movimento astrológico muito importante. Boa noite quem vai chegando, vou falar de Marte, Plutão, ascendente. Então, queria falar um pouco desse trânsito astrológico, que é a conjunção de Marte e Plutão no céu, né, e impactando aí um ponto do seu mapa. Então, onde você tem o grau 0 de Aquário, é um ponto importante agora. Todo trânsito com Plutão é importante, porque ele fala muito da nossa descoberta do poder pessoal, daquilo que a gente pode mudar um pouquinho ainda, abrir os olhos, ter mais perspicácia, mais poder pessoal, saber o que move, né, inconscientemente. Nós temos no nosso mapa 3 pontos que formam essa tríade e representam o nosso ir, que é o ascendente, que é o nascer, que é o Marte, é o guerreiro interno, é quando você aprende a lidar com o seu medo, com a sua culpa e com a raiva. E o Plutão, que vai falar muito sobre o nosso inconsciente coletivo e individual. O inconsciente que nos derruba, que nos sabota, que fala dos nossos gatilhos emocionais. Então, é como se fosse como se eles estivessem numa ordem como se fosse uma oitava maior, ascendente, Marte e Plutão. Ascendente é o nosso nascer, o nosso iniciar muito inconsciente. Mesmo que a gente já venha com uma história de alma, a gente nasce muito cru, né? A gente cai numa família, cai num ambiente social, numa escola, numa cultura, numa cidade, num país. E isso é muito carregado de inconsciência. Depois nós desenvolvemos o Marte. O Marte, ele começa a ser muito predominante na nossa adolescência. É quando a gente começa a sentir aquelas raivas adolescentes, de ser diferente, de andar em grupo, de ter ideologia, de pensar diferente dos pais, de pensar diferente da escola. E aí a gente começa com os nossos questionamentos. Então é um acordar que se dá bastante, bem importante na adolescência, né? E Plutão, ele começa a aparecer mais depois do primeiro retorno de Saturno, depois dos 29 anos, é que quando a gente, é como se completasse um ciclo na vida, em que a gente vai precisar subir a autorresponsabilidade para um grau maior. E aí Plutão começa a se manifestar mais com as questões inconscientes, com os gatilhos emocionais, com as projeções, com aquilo que ainda te derruba. Então é muito importante essa tríade no mapa, esses 3 pontos. Agora a gente está passando por um trânsito astrológico que é Plutão e Marte em Aquário. E Aquário nos fala muito do inovar, do pensar diferente, do pensar à frente, mas ele também fala desse nosso lado adolescente contestador, de contestar por contestar, dos pontos fixos, daquela questão de ser coletivo, mas não ser coletivo como um pisciano, por exemplo, que se mistura muito mais que um aquariano. Então, esse ponto, 0 graus de Aquário, onde Marte e Plutão vão aí se encontrar fazendo essa conjunção, é importante porque vai mexer, já está mexendo questões dentro da gente. Como nós podemos ser diferentes, sair um pouco desse sistema que nos engole e se dar conta do que nos engole, né? Daquilo que a gente vai se encaixando e se colocando em pequenas caixinhas para pertencer. E descobrir onde é que estão esses gatilhos,
né? O que te traz insegurança? Por que você deixa de ser quem você é? O que mais te traz o medo de não pertencer? O medo de não fazer parte, o medo de não ser amado, o medo de não das pessoas de não ter amigos ou de não fazer parte de um coletivo que todo mundo faz a mesma coisa, né? Aonde que pega em você isso? Aonde estão os seus pontos fixos, os seus desafios de mudança, né? No que você não consegue fazer diferente e inovar? No que você ainda repete, naquilo não dá certo, mas tem o medo de inovar. Então, porque Aquário também fala da sombra de Leão, né? Então, muitas vezes a gente não quer fazer diferente para não correr o risco de não ganhar aplausos ou de não correr o risco de ter o ego ferido. Então, bem importante esse trânsito. Já está pegando, porque tudo que é movimento de Plutão, ele começa a mexer muito antes. Já faz uns 20 dias, mais até um mês já, que Marte já estava fazendo movimento em Capricórnio e já começa a mexer essa egrégora. E agora nos graus finais de Capricórnio vai se aproximando do grau 0 de Aquário, né? Ele já está a 27 graus, Marte, e Aquário e Plutão a 0. Então é muito pouca diferença de graus entre eles e vai ter a conjunção exata. Mas agora já está fervilhando dentro da gente. O nosso ir para a vida, a nossa individuação, que é Marte, o nosso ir para a vida, que é ascendente, o que eu tenho no meu ascendente, que signo eu tenho lá, que elemento eu tenho lá, o meu Marte, que casa astrológica eu tenho Marte, em que signo ele está. Você pode pesquisar sobre isso. E Plutão está no grau 0 de Aquário, mexendo com toda a coletividade. Nós estamos abrindo uma era de 20 anos de Plutão em Aquário. Vai movimentar muita coisa coletiva, muita coisa vai vir à tona e muita coisa ruim também, muita sombra, porque Plutão fala de sombra. Então, liberte-se do medo. Não tenha medo de ter raiva, porque a raiva também mexe com a gente, tira a gente da zona de conforto. E lide com a culpa. Saia da culpa dogmática, da culpa da igreja, da culpa do pecado, da culpa de ser diferente, da culpa de dizer não. E vá se trabalhando. Bem importante esse trânsito. E é isso, um videozinho curtinho. Quem tá aí, quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, pergunte. Se não, pode mandar direct também. Às vezes a pessoa se sente mais à vontade de escrever lá no direct e eu respondo também, gosto de responder. E eu deixo comentário aí, como é que bateu isso em você, como é que tá pegando isso pra você, responde. Espero que esse vídeo ajude a você fazer uma reflexão aí profunda. Transforme. Plutão pede transformação. E Marte também. Um beijo e até a próxima.